Ah, gente, vou contar pra vocês como é minha vida aqui perto da praia com o Renan, meu marido. A gente mora aqui faz uns anos e vou te falar, é bom demais. Sabe aquela coisa de acordar com o barulho das ondas? Pois é a nossa rotina. Só que nem tudo é só mar e sol, né? Eu e Renan sempre gostamos desse clima mais relax, de chinelo, pé na areia. Mas a vida aqui também tem seus perrengues. Por exemplo, o Renan, quando tem folga, adora pegar o violão e ir tocar na beira do mar. E eu? Fico ali só de boa, olhando o movimento, batendo papo com as amigas, mas o problema é que ele some por horas. Quando eu vejo, já tô quase chamando os bombeiros para procurar ele nas pedras, porque o homem esquece da vida, só quer saber de cantar e tocar. E o que ele mais canta? Garota de Ipanema. Todo santo dia. Música chata, antiga. Haja paciência, né? E o sol? Nossa senhora, eu amo esse calorzinho, mas Renan não tem juízo. Vai pra praia sem protetor solar e volta todo queimado. Aí ficam uns 2 dias reclamando que tá ardido, que não aguenta encostar nada na pele. Eu falo, mas Renan, toda vez é a mesma coisa, usa o protetor. E ele só ri dizendo que o sol daqui é mais fraquinho. Ah, claro, fraquinho só queima igual fogo, né? Mas sabe, no fim das contas, a gente se dá bem. No final da tarde, quando a maré tá baixando, a gente pega as cadeirinhas, senta ali na areia e fica olhando o pôr do sol. Nessas horas eu até esqueço dos perrengues do dia a dia, dos esquecimentos do Renan e só fico curtindo aquele momento. A verdade é que morar perto da praia é uma mistura de paz e diversão. E mesmo com os micos do Renan, não troco essa vida por nada. Como eu vinha dizendo, é muito bom morar na praia. Só que é tão bom que, olha, sempre aparece um parente ou amigo se oferecendo para vir passar o final de semana aqui. Parece até que a gente virou hotel, sabe? Um dia é a prima do Renan, no outro é um tio distante que tava com saudade. Eu adoro receber visitas, mas tem hora que dá vontade de pendurar uma plaquinha na porta escrito lotado. E o pior é que o povo chega animado achando que vai ser só sombra e água fresca, né? Mal sabem eles que a casa é pequena e nem sempre tem espaço para todo mundo dormir direito. Já cansei de ver colchão espalhado pela sala e até na varanda. Renan, coitado, tenta sempre ajeitar as coisas, mas ele também fica meio sem graça de dizer não. Afinal, praia é convite aberto para todo mundo, né? Sem contar que quando vem os primos com as crianças, nossa, parece até que o sol dá mais energia para eles. Correm para lá, correm para cá, e eu ali, tentando manter a paz, fingindo que não tô vendo o caos. Eu até gosto do movimento, mas depois de um fim de semana assim, a gente fica uns 3 dias tentando recuperar o silêncio e arrumar a bagunça. Mas no fim, é aquela coisa. A gente gosta de ter família por perto, de dar umas risadas juntos, só que às vezes cansa. Morar na praia tem suas vantagens, mas também tem uns extras, que vêm de brinde, sabe? E no fundo, a gente aprende a viver com isso. A vida é assim: sol, mar, parentes e muita paciência. Então teve um dia que a gente estava em casa de boa, aquele clima tranquilo, quando toca o telefone. Era um primo distante do Renan. Sabe aquele tipo de parente que você nem lembra que existe? Pois é, esse mesmo. Ele já meio que sabia da minha opinião sobre essas visitas surpresa, porque não é segredo pra ninguém que eu fico com o pé atrás. Mas ele, com a maior cara de pau, perguntou se podia passar o final de semana aqui. Eu na hora fiquei meio desconfortável, sabe? Não tava afim de receber visita, muito menos de alguém que mal conheço. Já tava pensando em inventar uma desculpa, dizer que a casa tava em reforma, qualquer coisa assim. Mas aí o Renan veio falar comigo. E, gente, o homem foi tão gentil. Chegou com aquele jeito calmo, tentando me convencer na manha. Me abraçou, fez aquele carinho e soltou. Amor, é só um final de semana. Ele é gente boa, vai ser tranquilo. Vamos dar essa força? E olha, vou te dizer, eu não tava com vontade nenhuma de aceitar. Mas o jeito que Renan pediu com tanto cuidado que não deu pra negar. Eu gostava de chamar atenção, e aquele biquíni era a escolha perfeita pra isso. Para minha surpresa, o Renan finalmente acorda. E quando eu falo sobre irmos à praia, ele vem com uma dessas. Ah, esqueci de te avisar, mas eu combinei de pescar com os amigos hoje. Tem campeonato e já tá tudo certo faz tempo. Na hora, eu gelei. Como assim ele tinha esquecido de me avisar? E mais, o primo dele estava lá em casa e ele ia simplesmente largar o cara sozinho? Eu tentei argumentar, né? Pô, Renan, teu primo tá aqui. Você vai deixar ele sozinho? Mas ele nem se abalou. Amor, não tem como adiar. Já combinei faz meses e investi uma grana nisso. Tô indo tentar vencer esse campeonato. Eu fiquei sem reação. Ele nem parecia preocupado com a situação.
Era como se a presença do Gustavo não fosse nada demais para ele. Eu respirei fundo, porque sinceramente aquela história do campeonato tinha me deixado chateada. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim percebeu que, se ele não ia, eu ia acabar indo para a praia com o Gustavo sozinha. E aí, como eu ia lidar com isso? A situação estava ficando mais complicada do que eu tinha previsto. Antes de continuar, deixa eu interromper rapidinho. Se você está gostando do vídeo até agora, não esquece de dar um like para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os novos vídeos que estão por vir. Também quero saber o que vocês estão achando da história, então deixe um comentário aqui embaixo. Agora, vamos continuar. Assim que o Renan saiu, terminei de me arrumar rapidinho. Peguei meu cooler com bebidas, minha esteira e fui em direção à praia. A brisa do mar já me deixava animada, mas a verdade é que meu coração estava a mil. Quando cheguei, vi o Gustavo bem descontraído, cercado por uma galera, todos rindo e se divertindo. Assim que ele me viu, se despediu dos amigos e veio na minha direção. Cadê o primo? Não acordou ainda? Ele deu uma risada, e eu, meio sem graça, respondi que ele precisou sair. Falei que a gente ia ter que se divertir sem ele, mas, gente, eu não fazia ideia do que aquela frase poderia desencadear. O Gustavo, com aquele jeito dele, simplesmente disse: "Então pode deixar que a gente se diverte." E ó, o olhar que ele me deu foi tipo um convite, malicioso, sabe? Ele me olhou dos pés à cabeça, como se estivesse avaliando tudo. Naquele momento, fiquei toda envergonhada. Um calor subiu pelo meu rosto. Ele claramente queria insinuar algo, e eu não sabia como lidar com isso. Era como se ele tivesse deixado no ar a possibilidade de algo mais entre a gente, e sinceramente, aquilo me deixava em dúvida. Estava lá para relaxar, mas a atmosfera tinha mudado. O que eu ia fazer agora? Assim que chegamos, colamos ao lado de um carrinho de praia, onde um senhor super gentil fez um mega desconto. Ele tinha essa promoção de pega uma batida de maracujá, ganha outra, e eu pensei, por que não aproveitar? Aquele calorzinho já deixava tudo mais leve, e as bebidas do cooler se juntaram com as batidas refrescantes. O clima estava perfeito e a gente se soltou bastante. O dia foi passando e à medida que a gente ia tomando mais, as conversas começaram a esquentar. Lembro de rir de algumas piadas e de como as brincadeiras foram ficando cada vez mais ousadas. O Gustavo tinha um jeito descontraído de falar, e quanto mais ele falava, mais eu sentia uma química diferente no ar. A gente trocava olhares, gargalhadas e quando percebi, já estávamos falando de coisas que nunca teria imaginado discutir com ele. O álcool deixava tudo mais leve, e eu me peguei rindo de assuntos que, em outras circunstâncias, pareceriam até constrangedores. Era como se a praia, as bebidas e aquela atmosfera nos liberassem de qualquer inibição. E a cada momento, eu me perguntava até onde aquilo poderia nos levar. O clima esquentou de vez quando o Gustavo começou a perguntar como era a minha relação com o Renan. Eu, tentando manter a compostura, disse que ele era maravilhoso e que não tinha do que reclamar. Mas, sinceramente, já sentia que a conversa estava tomando um rumo diferente. Aí, sem mais nem menos, o Gustavo soltou: "Mas você não percebeu os meus olhares para você?" Eu dei uma engasgada, porque, claro, eu tinha notado. Mas aí, com um sorriso nervoso, respondi que sim. Ele então lançou essa: "Pois é, eu também percebi que você olha de maneira diferente para mim." Meu coração disparou. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça e, em um segundo, um monte de sentimentos conflitantes invadiu meu peito. Eu estava ali, em uma praia cheia de gente, mas a atenção dele fazia tudo parecer um momento só nosso. A tensão entre a gente era palpável e eu não sabia se queria correr ou me aproximar ainda mais. Era como se a conversa estivesse me puxando para um lugar que eu não tinha certeza se estava pronta para ir. Mas ao mesmo tempo, a curiosidade e a adrenalina me deixavam animada. O que eu ia responder? O que estava acontecendo ali? O que seria do meu relacionamento com o Renan se eu continuasse nessa dança perigosa com o Gustavo? Foi então que decidimos pegar a saideira, porque já estávamos no final da tarde e a noite logo ia chegar. Estávamos ali, rindo e desfrutando do momento, quando do nada o dono do carrinho pergunta se a gente conhece a Ilha do Mel. Eu, na verdade, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido. O Gustavo se interessou na hora. Como faz para ir lá? O cara explicou direitinho, e enquanto ele falava, eu sentia meu coração acelerar. Aí, do nada, o Gustavo me perguntou: "Quer ir lá?" Eu fiquei completamente pega de surpresa. "Quando?" Perguntei, tentando processar a situação. E ele respondeu sem hesitar: "Agora." Naquele momento, meu cérebro ficou em um turbilhão.
Eu sabia que isso poderia ser um grande erro, mas por outro lado, a ideia de uma aventura assim, a dois, parecia tão tentadora. A praia, o clima descontraído, a conexão crescente entre a gente. Tudo isso me fazia querer dizer sim. Mas e o Renan? O que eu ia fazer? Eu estava prestes a embarcar em algo inesperado e potencialmente arriscado. Vamos lá, eu pensei. A adrenalina corria nas minhas veias e eu estava a um passo de decidir algo que poderia mudar tudo. O que eu ia fazer? Minha consciência doeu um pouco, como se estivesse me dando um puxão de orelha, mas levada pela bebida e pelo desejo que crescia dentro de mim, acabei decidindo aceitar. A ideia de ir para a Ilha do Mel com o Gustavo era como uma chama, iluminando todos os meus pensamentos. Era um convite para a aventura, uma oportunidade de escapar da rotina e viver algo fora do comum. Enquanto eu pensava nisso, uma onda de empolgação me tomou. Não só pela ideia de ir a um lugar novo, mas pela conexão que tinha com ele. Havia algo elétrico no ar, uma química que me atraía irresistivelmente. A cada segundo, me convencia mais de que, às vezes, era preciso se deixar levar e viver o momento. Então, com um sorriso nervoso, eu olhei para o Gustavo e disse: "Tá, vamos nessa." A expressão dele mudou instantaneamente, uma mistura de surpresa e alegria, como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria. Ele imediatamente começou a organizar as coisas, e eu mal conseguia acreditar que estava prestes a deixar tudo para trás, incluindo o Renan, e mergulhar em uma aventura desconhecida. Com a adrenalina correndo nas veias, me despedi do carrinho de praia, e a ideia de ir para a Ilha do Mel parecia mais real a cada passo que eu dava. O que aconteceria a seguir? Eu só sabia que não queria que aquele momento acabasse. No caminho não pude evitar e soltei: "Gustavo, que isso fique entre a gente, tá? Apesar de estarmos fazendo essa loucura, eu amo meu marido." Eu precisava que ele soubesse que, mesmo nessa situação, meu coração ainda pertencia ao Renan. Ele me olhou com um sorriso tranquilo e respondeu: "Relaxa, também não quero me queimar com meu primo." Aquela resposta me deixou um pouco mais à vontade, como se ele entendesse a complexidade do que estávamos fazendo. Era como um pacto silencioso entre nós. Estávamos em uma aventura, mas sabíamos que não podíamos deixar que isso afetasse nossos laços familiares. O carro avançava, e a adrenalina misturava-se à preocupação. O que o Renan diria se soubesse? Mas naquele momento, eu só conseguia pensar em aproveitar a vida, mesmo que por um breve instante a tentação era mais forte do que qualquer outra coisa. Conforme seguimos nosso caminho, o clima entre nós estava carregado de sensações. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e tudo parecia perfeito para essa escapada. A aventura estava apenas começando, e eu mal podia esperar para ver o que o futuro reservava. Quando chegamos à ilha, percebi que estava totalmente deserta, e um frio na barriga tomou conta de mim. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, e só existíssemos eu e o Gustavo. Ele então abriu o porta-malas do carro e pegou uma barraca. Com um sorriso maroto, falou que iria armá-la. Na hora, soltei uma risada. A frase dele gerou risos entre a gente, porque eu já havia percebido que ele já tinha armado a barraca há tempos. Era um trocadilho infame, mas que de certa forma quebrou um pouco a tensão do momento. A gente estava em um lugar tão isolado e aquela piada leve fez parecer que a situação não era tão séria assim. Enquanto ele começava a montar a barraca, eu observava o ambiente. O som das ondas batendo nas pedras e a brisa fresca do mar criavam uma atmosfera mágica. Era tudo tão perfeito e ao mesmo tempo tão arriscado. Eu sabia que a diversão estava prestes a começar, mas não conseguia deixar de pensar no que tudo isso significava. O que eu estava fazendo com meu casamento, com meu coração. Mas por enquanto, deixei essas preocupações de lado. Comecei a ajudar o Gustavo com a barraca, e enquanto isso, a risada e a cumplicidade entre nós aumentavam. A ilha estava deserta, mas o clima de aventura e diversão estava no ar. O que aconteceria ali eu não sabia, mas estava prestes a descobrir. Na verdade, estávamos sedentos de amor, e assim que entramos na barraca, a atmosfera se transformou. O clima descontraído logo deu lugar a uma tensão incontrolável, e eu sentia meu coração disparar enquanto ele se aproximava. Era como se o mundo lá fora não existisse mais, e tudo o que importava era aquele momento entre nós. Gustavo me olhou com um desejo ardente,
e eu sabia que havia um lado dele que queria me domar como um verdadeiro cavaleiro. Aquele olhar era irresistível, e eu consenti que ele fizesse tudo o que desejasse. Não havia mais dúvidas, só a vontade de viver intensamente cada segundo daquela experiência. O beijo demorado invadiu meu corpo, incendiando de desejos. Os momentos que vivemos ali dentro foram inesquecíveis. A barraca, antes apenas um abrigo, tornou-se nosso refúgio, um espaço onde pudemos explorar nossos desejos sem julgamentos. As risadas e a cumplicidade que tínhamos do lado de fora se transformaram em algo mais profundo, bem mais profundo. Cada toque, cada sussurro, cada inda e vinda alucinada me deixava em um estado de êxtase. Era uma luta entre a liberdade e o proibido, e eu me entreguei completamente. O Gustavo me guiava com confiança, e eu me deixava levar por aquela onda de emoções. Nunca havia sentido algo tão grande assim antes. A conexão entre nós era intensa, e cada instante se tornava uma lembrança gravada na minha alma. Ele queria tudo, e eu liberei. A dor e a satisfação caminhavam lado a lado. À medida que a noite avançava, a lua iluminava o interior da barraca, criando um ambiente ainda mais mágico. Eu sabia que estava vivendo algo único, algo que mudaria a forma como eu via o amor e a paixão. Naquela ilha deserta, éramos só nós dois e nada mais importava. Quando finalmente ficamos satisfeitos, nos vestimos rapidamente, a adrenalina ainda pulsando em nossas veias. Era incrível como o tempo tinha voado, mas a realidade logo bateu à porta. Afinal, o Renan já deveria ter chegado, e eu não conseguia pensar em uma desculpa convincente para justificar chegar em casa de biquíni naquela hora. Enquanto arrumávamos a barraca, uma onda de nervosismo me invadiu. A ideia de encarar meu marido depois de tudo o que havia acontecido era aterrorizante. Tentei me acalmar, lembrando que tínhamos um pacto, mas a ansiedade só aumentava à medida que nos aproximávamos do carro. Gustavo parecia relaxado, mas eu sentia meu coração acelerado, como se estivesse prestes a enfrentar um exame de fidelidade. Assim que entramos no carro, trocamos um olhar cúmplice, e ele sorriu, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia que o que fizemos não era algo fácil de ser escondido. Enquanto dirigia de volta, minha mente girava. O que eu diria ao Renan? Eu poderia inventar que tinha ido dar um passeio na praia, mas ele provavelmente me perguntaria onde estava a roupa. A tensão era palpável, e quanto mais pensava, mais nervosa eu ficava. Finalmente, ao chegar em casa, o coração disparou. Renan ainda não estava, e essa pausa me deu uma leve sensação de alívio. Então entrei no chuveiro e tomei um banho rapidamente, tentando me acalmar enquanto a água quente escorria pelo meu corpo. A sensação era reconfortante, mas ao mesmo tempo, cada gota que caía parecia lembrar-me do que havia acontecido naquela ilha deserta. Era um esforço desesperado para me sentir limpa, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Enquanto me ensaboava, pensava em como eu poderia agir normalmente quando meu marido chegasse. A ideia de enfrentar Renan depois de ter vivido momentos tão intensos com Gustavo me deixava inquieta. Tentei me convencer de que tudo estava bem, que era só mais um dia. Mas a verdade era que eu estava carregando um segredo pesado, um que poderia mudar tudo. Assim que terminei o banho, coloquei uma roupa leve e confortável, tentando parecer casual. Olhei-me no espelho, tentando arrumar o cabelo e colocar um sorriso no rosto. Apenas finja que nada aconteceu, pensei. Mas a verdade é que cada parte de mim estava em alerta, esperando pelo momento em que Renan entraria pela porta. E assim chegamos ao final da nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse enredo cheio de emoções e reviravoltas. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. Quero saber a opinião de vocês, então deixem um comentário sobre o que acharam do vídeo e das decisões da protagonista. E claro, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Obrigada por estarem aqui e até a próxima!